Vai dar tudo Tá. certo, vai ficar ótima. Espera aí, deixa eu começar a gravação. Hoje é dia 25 de novembro de 2021, uma quinta-feira ensolarada e quente. Nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a Arnold Bacan Filho, professor da Escola Trajano Camargo, há um tempo razoável, 41 anos. Fez o ginásio no Trajano, o curso de mecânica de máquinas e motores no Cotil, entre 1970 e 73. Fez uma especialização em desenho técnico mecânico no Senai, nos anos 74, 75, e para entrar na Unimep, no curso de tecnólogo desenhista projetista, fez um cursinho no ângulo. Trabalhou também em indústria, mas desde o segundo semestre de 1980, ele leciona no Trajano, que naquela época tinha o nome de Centro Estadual Interescolar Trajano Camargo. Sempre contribuiu com as nossas pesquisas, porque ele tem uma memória assim invejável, admirável, e com as suas lembranças, ele sempre ajudou em todas as pesquisas que nós fizemos. E ele é um daqueles que viveram o tempo, porque eu disse que o projeto que eu quero fazer o ano que vem é aquele que são assim, o final dos anos 80, 90, 91, 92, que vai coincidir com a passagem da escola, da Secretaria da Educação, que agora eles chamam SEDUC, né? Para a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, que hoje em dia está acrescida de inovação, tá? Então, o Bacan, ele majoritariamente ele deu aula de desenho, foi coordenador de curso, ainda é coordenador do curso de mecânica, e nós vamos, então, ver o que ele se lembra desse período, que, no fim, a gente que está tanto tempo na escola, a escola se confunde com a nossa vida pessoal. Não deixa de ser uma história de vida, ok? Então, Bacan, muito obrigada. E vamos começar a apresentação. E você sabe que é assim, cada um se lembra de um determinados aspectos da história, né? O bom da história oral é gostoso fazer, eu gosto de fazer entrevista. Exatamente isso. Então, nesse período, você pode falar a respeito de cursos, aquilo que você lembrar, de diretor, de estudante, do prédio da escola, do jeito que você quiser, tá bom? Então, esteja à vontade, tá? Ok. Nesse início de atividades lá na escola, nesse segundo semestre de 1980, a escola já tinha os cursos. Eu comecei à noite, né? Durante o dia eu trabalhava na indústria, e o meu superior e um amigo lá de equipe já lecionava aí no Trajano. E como teve o afastamento de um professor, eles me convidaram para assumir a substituição desse professor, que não sabia se ele ia voltar ou não. E comecei com para minha felicidade, a aula de desenho. Fui substituir, ele dava aula de desenho, as aulas de desenho dele eu assumi. E era o Tonhasca? Não entendi. Era o Tonhasca? Não, o seu Lourenço. Ah, sim, tá, ok. Pai do Schmidt, ele se afastou em julho, né, nas férias, para fazer tratamento, e não voltou mais. Aí, dia 5 de agosto de 1980, eu comecei. E
e dividia. Você vê como que a história, né, eu gosto muito porque ela se repete. Não tinha espaço físico já lá naquela época, e a gente dividia a sala. O Pedro Leite dava aula de desenho, e na mesma sala de aula não tinha laboratório, a gente dava os dois professores na mesma sala se tinha 38, 40 alunos. Então, enquanto um explicava competência, conhecimento, e aí a competência, habilidade, o outro ia passando de carteira em carteira para ajudar, ver se estava certo os exercícios que estavam sendo propostos para aquela aula. E funcionava, e funcionou, e não tinha tanta evasão, porque a procura era muito grande, em função desse início, estava muito aquecido. Teve crise? Teve, mas a gente orientava eles se prepararem para a retomada. E eles sempre acreditaram na orientação nossa, porque a gente estava dentro da indústria, a gente via que a situação era passageira. E com isso foram se passando os anos, eu fui fazendo parte da equipe, com os professores efetivos, os mais antigos, né, na época. E aí surgiu um fato interessante. Eu, estando dentro da indústria, eu não podia sair com mais de 30 dias de férias, né? Seletista, 30 dias de férias. Era o máximo. E o Centro Paula Souza, em 1981, criou a primeira turma do Esquema 1. Então, eu fui fazer a primeira turma de Esquema 1, só que era um mês inteiro. Então, eu tirei um mês de férias, ao invés de eu descansar, eu fui fazer a licenciatura lá, que era o Esquema 1. Ô, bacana. Aí é interessante você falar assim, em outros momentos já falei de Esquema 1. Dá uma explicaçãozinha rápida o que vem a ser Esquema 1. O Esquema 1, como a gente era da indústria, e sempre estava na área com graduação, como aprender a maneira adequada de se posicionar perante os alunos. Porque a gente tinha competência de conhecimento, habilidade mecânica. E agora a didática? Aí o centro percebeu que eles tinham, na época, 14 escolas só, que tinham que preparar os professores do ensino técnico, mesmo nós sendo da área da educação. E eles fizeram essa primeira turma e foi um sucesso, porque nós tivemos os professores que deram aula para nós na época, estão lá no centro até hoje, muitos. Só que eles migraram para as FATECs. E aí ajudou muito a gente aprender da aula. Né? Filosofia, tivemos estrutura e funcionamento. Então, uniu o útil ao agradável. Tudo que a gente já sabia de competência da indústria e da graduação, a formação do esquema complementou. E tinha professores, os mais antigos, eles fizeram outros tipos de pedagogia, mas muito tempo não tinha
essas atualizações profissionais. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira do centro. Esse aí, que ano foi? Confirmando? 1981. Ok. Quando começou. E os professores, aí surgiu a diferença, nós pudemos perceber a diferença gritante do que era a educação com as escolas que eram do Centro Paula Souza. Porque a Secretaria de Educação foi convidada para participar, porque os professores também das 14 escolas que já eram do Centro Paula Souza não tinham licenciatura. Então, juntou a educação com os professores que já eram das 14 escolas do centro para poder fazer esse nivelamento, tanto na educação como no centro. E aí a gente começava a conversar com os professores lá do centro. O que vocês têm para os equipamentos que vocês têm para dar aula? Nossa, na época eles já tinham recebido, foi aquela época que veio uma série de equipamento de Israel lá, que ficou famoso aí, porque teve desvio, a história está aí, é só pegar, buscar lá, na época, e eles receberam esses equipamentos, coisa que a gente jamais podia imaginar que uma escola da educação, da Secretaria de Educação, tivesse acesso. E um fato interessante, isso ficamos tudo motivado, né? Em 82, eu e o Paulo e o Zé, os três, eu e o Paulo somos da primeira turma. Aí o Paulo Silveira. Aí o Zé é da segunda turma. Então, da primeira turma, eu cheguei para o Paulo, falando, Paulo, vamos levar essa ideia aí lá na escola, para os professores efetivos, que eles estão na nossa frente aí, em termos de equipamento, agora está fazendo a pedagogia, todo mundo junto. Eles não compraram a ideia, não. Muito, muito contrário. Nós falamos, olha, está acontecendo isso no Centro Paula Souza, tem essas 14 escolas que já pertencem ao centro, já era vinculada à Unesp, né? Na época era vinculada à Unesp. Nossa, isso aí para gente, jovem, querendo fazer as coisas acontecer. Aí o Décio Luque foi para São Paulo, falou que não, onde já se viu? A tradição do Trajano não tinha nada que passar para o Centro Paula Souza. E aí ficamos aí sem voz ativa, em função deles terem mais idade, mais tempo de casa, e a gente estava chegando, tinha 1 ano de casa, e eles, quantos anos eles tinham lá? Não foi para frente. E os cursos foram indo de acordo com essa nossa formação, depois foram abrindo esquema todo ano. A partir de 81, todo ano teve esquema para aumentar o número de professores capacitados, né, com competência para também estar proporcionando uma melhor aula. E isso foi passando, foram feitos alguns cursos terminaram. Aí tem um fato aí que eu me afastei um período da escola. Eu tirei um afastamento e na época do desenho de ferramentas, projetos e ferramentas, dispositivo, DFD, desenho de ferramentas e dispositivo. Eu me afastei, tirei umas licenças lá, e aí o Paulo, que era o coordenador,
falou, olha, você tem que voltar. Vê aí, ó, porque eu queria afastamento sem vencimento, 2 anos. Ele falou, não, você precisa voltar, e eu fui postergando. Por quê? O que aconteceu? Os professores, ele falou, ó, os professores que estão pegaram as suas aulas, não estão, eles não tinham vínculo com a indústria, não estão passando as competências de conhecimento, de habilidade do jeito que você passava. Eu estou precisando que você volte urgente. E não voltei. Eu fiquei esse período aí. E aí, o que aconteceu? Quem ficou já foi buscando os interesses de outros cursos. Então, surgiu, nós tínhamos o desenho de ferramenta e dispositivo, eletromecânica, que é um curso que agora a gente está querendo retomar para 2023 ou 2022, eletromecânica. E esse curso tinha DFD, eletromecânica e metalurgia. O que aconteceu com a metalurgia? Os professores, a equipe ficou, né, que já estava formada, eles tinham um grupo também competentes. A eletromecânica tinha o Bazana, que era o coordenador, também competente, e o Paulo, na área de mecânica, mas ele não era da área de ferramenta e dispositivo. Quando eu retornei, o Paulo falou, olha, você precisa voltar porque mudou tudo, está mudando para melhor. Eu falei, em que sentido? Ele falou, olha, tem perspectiva de melhoria de equipamento, melhoria de salário. Então, eu voltei. Isso, a Márcia, aí entra a Márcia. A Márcia era, o seu Arnaldo, ela tinha feito pedagogia lá em Ouro Fino, e ela entrou, o seu Arnaldo queria sair da direção e nomeou a Márcia no lugar dele, né? Viu lá que ela tinha todas as atribuições para ser diretora e passou a direção da escola para a Márcia. E aí eu cheguei. O Paulo estava querendo sair porque ele tinha perspectiva de emprego lá no Cotil. Então, o Paulo saiu, foi para o Cotil e eu cheguei no lugar dele. Então, a Márcia me convidou para ficar no lugar do Paulo e começamos a conversar. Mas aí eu cheguei, antes do Paulo sair, eu falei, Paulo, mas você falou que tinha as melhores e agora você está indo embora? Mas antes de ir embora, nós vamos ter que melhorar aqui. Ah, mas o que você está falando? Eu falei, você lembra que na situação anterior, que nós quisemos passar por cento do Paulo Souza e os efetivos não quiseram? Agora chegou a nossa hora. Agora eles já não estão mais aqui. Se tiver 1 ou 2 aí, em fim de carreira, agora chegou a nossa hora de fazer alguma coisa para passar para o centro. Vamos propor aí passar para o centro. Então, eu conversei com ele, ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. Vamos levar isso aí ao conhecimento da Márcia. Explicamos para a Márcia tudo o que tinha acontecido anteriormente. Ela comprou a ideia. Ela falou, nossa, eu não sabia dessa história. Eu vou conversar com os diretores. E começou, sabe? Ela comprou e levou para frente. Tudo que a gente precisava dela, ela falou, não, pode marcar reunião aqui na escola,
explica para os coordenadores. Aí, na região, nós convidamos todos os coordenadores da região e a primeira reunião foi aí no auditório da escola, do Trajano Camargo. E colocamos para eles a ideia, falou, olha, aconteceu isso, porque eles também não sabiam, né, dessa passagem. Ah, não, vamos fazer isso aí. As 14, eles só foram ficando mais conhecidos no estado de São Paulo inteiro, em função da disparidade do que eles já tinham de todos os recursos, e nós gatinhando ainda. E, diga-se de passagem, não queriam de jeito nenhum que entrasse mais escola, hein? Essas 14 queriam ficar assim. Foram pegos de surpresa. Como que aconteceu essa passagem? A Márcia tinha um diretor que, dentre os diretores, que tinha um contato mais próximo dela. E aí, no aniversário da DET, que é o Departamento do Ensino Técnico, lá em São Paulo, a Márcia falou, ó, tá oportunidade aí, você que deu a ideia, e vai lá me representar nesse aniversário, e os diretores vão estar tudo lá. Inclusive, o diretor que eu tenho mais proximidade, ele vai estar te aguardando lá. Eu fui. Chegando lá, eu fui conversar com esse diretor, Adonai. Expliquei para ele tudo, porque a gente não tinha... Você falar por telefone, você falava... É diferente de você estar pessoalmente. Contei toda a história para ele. Ele comprou. Ele só veio reforçar o que ele já sabia que a Márcia estava passando. E ele era diretor em Ribeirão Preto. Em Batatais, Ribeirão, os dois diretores lá eram unidos. O que esse Adonai fez? Ele fez o levantamento de todas as escolas da educação, inclusive as agrícolas, pegou uns livros, colocou embaixo do braço e veio para São Paulo. Ele sabia que ia ter um evento lá no gabinete do governador e veio pronto, com os livros, com toda os recursos que ele tinha conseguido captar. E chegou lá no gabinete e falou, eu sou vereador em Ribeirão Preto, preciso falar com o governador. E foi, assim, meio entrando, sabe? E a hora que ele assustou, ele estava dentro do gabinete do Fleury, que era o governador da época. E explicou para ele, falou, olha, a situação das escolas técnicas é essa, não tem recurso, comparado com as 14 escolas aí que tem de outra entidade. As escolas agrícolas, o pessoal está matando, fazendo churrasco, porque era material de pesquisa, não tinha a verba para tocar as escolas agrícolas, eles estavam comendo o que tinha lá disponível. Aí o Fleury escutou a história. Ele falou, mas qual é a solução? Eu já ouvi tudo, mas eu quero uma solução. Passar para o Centro Paula Souza. Ele pegou a caneta e deu uma canetada. Nem o centro estava sabendo. De um mês para o outro, de 14 escolas, pulou para 88 escolas. O Fleury, sem o centro saber, sem consultar o centro, sem nada, nós levamos a proposta. Já tinha combinado com a Adonai e falei, olha, se ele perguntar qual é a solução, fazer parte das 14. E foi, mas existe isso? Já tem as 14 e eles estão na frente das nossas escolas. Ele aceitou e passou a caneta. Então, foi assim que... Bacana, essa história da Disaete é uma história boa. Eu tenho, inclusive, a Maria Lúcia fez entrevistas onde tem essa história da Disaete. E
E aí, comentando, foi a partir daí, né, saindo da Secretaria de Educação, passando essa DISAET, é que nós vamos ter a passagem primeiro para a Secretaria da Ciência, só para depois passar para o Centro Paula Souza. Entendeu? Então, é o caminho. Os primeiros pagamentos, era ETESG. Nós recebemos alguns meses ainda pela Secretaria. Depois, eu até mencionei, eu tenho em julho de 94, até, olha, tinha passado em 94, nós passamos para... isso aconteceu tudo em 94. Passamos, ele assinou, mas até junho nós recebemos pela a secretaria. Ainda era ETESC, Trajano Camargo, Escola Técnica Estadual de Segundo Grau. Uhum. Aí, em junho de 94, que passamos a ser ET Trajano Camargo, Escola Técnica Estadual Trajano Camargo, e receber pela ET, que era agora o órgão, né, que aparecia nos Olerite aí era a ET, não mais ETESG. E tem a particularidade, né, de mudança também da moeda, né? Tinha os 3 zeros lá até fevereiro, daí em março teve a mudança do plano. Aí cortou os 3 zeros. Então, só para você ter uma ideia, histórico também, o último Lerite com um monte de zero lá, eu recebi 393 mil. E daí no primeiro Lerite, já a partir de março de 94, que cortou os 3 zeros, eu recebi 578. Aí já era, acho que já era reais. Então, praticamente, dobrou o salário. E aí todo mundo queria vir dar aula no Trajano, em função dessa... quem estava na educação se ganhava igual a nós, e no outro mês passar a ganhar 3, a procura para ser professor no Trajano foi muito grande. Todo mundo queria vir dar aula aqui. Bacana. Aí tem uma coisa. Quando você passou, eu nunca sei, é Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, mudou tanto que eu precisaria ver. É do Plano Real lá do Fernando Henrique, no tempo do nosso amigo lá que sucedeu o Collor. Então, deixa eu falar um negócio para você. Quando chegou isso aí, eu sei porque eu fiz também. Quando chegou em dezembro de 94, nós vamos ter aquele grande concurso que a Paula Souza vai fazer, o estado inteiro. Você lembra se foram todas as disciplinas, as técnicas, a de base comum? Como é que você lembra desse período aí? Foram. Teve para todos os cursos e para todas os componentes curriculares. Teve, tanto não era Base Nacional Comum, né? Vamos falar base hoje só para a gente saber. Base Nacional Comum e a formação profissional, de todos os cursos, de todos os componentes curriculares. Aí você se inscrevia naquele componente que você já lecionava e... não, primeiro teve o concursão, múltipla escolha. Aqueles professores que conseguiram passar no concurso, a atribuição no 95 já foi feita em cima do concurso. Só que ficaram ainda componentes curriculares sem professor. Aí teve uma banca
uma banca de validação de concurso público, que foi em Campinas, lá no Bento, aquela que é ali na estrada perto do campo, a escola de química mais antiga lá. Foi ali o concurso. E aí a gente ia de manhã, ficava lá esperando a vez, tinha a hora marcada para cada um fazer a apresentação na banca, e aí essa banca validou os professores que não tinham conseguido passar no concurso de dezembro de 94. Ah, então pera um pouco. Então é assim, que eu só fiz um concurso, quer dizer, o meu seria que era a Base Nacional Comum, não chamava assim. Então, aqueles da técnica ainda que não conseguiram entrar, eu acho que é a base técnica, não é isso? A profissional. Isso. Aí, para esses é feito um outro exame, porque faltava... Ah, interessante isso, hein? Foi o da Base Nacional Comum, você lembra como é que foi? Da formação profissional foi muito específico. Então, foi no chute. Muitos entraram pelo chute e alguns que tinham mais tempo de casa, que conhecia mais, né, detalhes, porque eles se pegaram assim em detalhes mínimos, né, perguntas mínimas. E aí, se você não tivesse vivenciado aquela situação, não sabia responder. Aí, que se não soubesse, chutava. Muita gente entrou no chute. Foi diferente do concurso presencial, porque você tinha que passar na banca de validação. Aí você teve que fazer um concurso, uma aula de 20 minutos, e você se inscrevia, né, no componente que você queria, e aí naquele componente existia uma banca, e a banca que aprovava a sua aula ou não. Então foi assim, teve no começo de 95, teve esse outro concurso aí público, mas não múltipla escolha. A aula presencial, duração de 20 minutos. Bacana. Então, e aí é isso que permanece até hoje, né? Sim. É isso que permanece. Então, vamos só lembrando o seguinte, a gente teria uma série de coisas para comentar, mas vamos focar aí nesses anos 93, 94, o que você tem? Aí a Márcia já tinha morrido em 93, a gente sabe que foi um baque, ela era muito querida, ela topou fazer muita mudança na escola, né? E aí nós vamos ter um tempo, o tempo da Clara, o tempo do Saciloto, não é isso, Zé Vitório? E sim. Daí vem a Dona Neuza. Aí, então, é o tempo da Dona Neuza. Como é que estava a escola, o prédio da escola, você lembra? Vamos focar nesse ano aí de 94. Olha, os quadros da escola mudaram, certo? Do que era na Secretaria da Educação, teve gente que não foi aprovado o concurso, você vai ter uma renovação nos quadros. Então, vamos dizer, esse da Paula Souza, e nós somos remanescentes, hein? Os dinossauros na escola. Aí você faz aquela pergunta, até quando? Só por Deus. Deixa quieto, passando para frente. Então, você vai dizer assim, e o prédio? Como é que estava o prédio? O que você lembra de algum curso? Como eu gosto muito daquela questão, assim, como a escola passa a ser vista na comunidade. Isso é algo, assim, muito importante, eu acho, né? Sim. Infelizmente, a Márcia fez o que podia e o que não podia. A primeira assembleia para passar para o Centro Paula Souza, como eu tinha comentado, que foi feito aqui na escola, ela acreditava tanto nessa possibilidade, que nós fomos fazer uma assembleia maior lá em São Manuel, uma escola agrícola. O pessoal que
estava junto com a gente, falou, ó, não, vocês vamos fazer aqui em São Manuel, vocês pensam que o Adonai falou coisa que não está acontecendo para o governador? Vem aqui, vamos fazer uma assembleia aqui. Aí convidamos o Estado de São Paulo inteiro, quem quisesse ir para pegar mais ideias, né, das pessoas, a gente levar a proposta e esse pessoal lá, que estava em um número muito maior, comprou também a ideia aí que surgiu a APTESP, Associação dos Professores do Ensino Técnico do Estado de São Paulo. Esse nome nasceu lá em São Manuel. E ainda não estava passado para o Centro Paula Souza. E a Márcia lutando. Foi quando ela conversou com o Adonai, antes de eu ir para São Paulo lá, que ele falou, não, você vai... E ela faleceu depois desse aniversário lá da DET, lá eu chamo de DET, que é o Departamento do Ensino Técnico. Mas eles tinham também toda a esperança que ia dar certo. Aí foi feito um terceiro encontro lá no Luther King, em São Paulo. Também veio aí porque o pessoal de São Paulo não tinha vindo para São Manuel. Aí, não veio, então vamos fazer um lá em São Paulo para explicar para eles a nossa proposta. Ô, Bacã, eu acho que eu estou meio perdida no tempo. Essa APTESP é nos anos 92, 93, é isso? Antes era 93, por quê? Então, antes de passar para Paula Souza. Não. Isso, porque antes de passar. Por que surgiu essa associação? Para a gente se unir para fazer essa proposta que todos os professores do Estado de São Paulo já estavam sabendo que uma hora a gente ia bater lá na porta do governador e levar a proposta para passar para o Centro Paula Souza. Então, agora vamos ver o seguinte, acho que ainda tem mais história para contar, mas eu teria umas perguntas para fazer para você. O que você acha nessa passagem? O que houve de mudança? Aconteceu muita coisa nesse período, inclusive toda essa ação de vocês, a não aceitação dos mais antigos, porque você sabe que sempre mudança traz medo e traz insegurança. E se não são os mais jovens a levar adiante, fica difícil. Então, vamos assim, pegando esse ponto. O que é que mudou em termos de que o Trajano foi visto? O que mudou na escola a partir de 94, quando já, 94, 95, que é Centro Paula Souza. Eu entrei na escola em 95. Centro Paula Souza. Que mudanças você percebeu que vão acontecer? A principal era em termos de manutenção. A escola, o governo não tinha verba, né? Se tinha, não investia. A escola estava abandonada em termos de manutenção. E em termos de atualização de equipamento também. Por isso que a gente queria passar para o centro. Você conversava com os professores das 14, os caras, tudo com a escola pintadinha, tudo móvel novo, tudo equipamento novo, e a gente dando aula de giz lá e com carteira quebrada, com mesa de professor apoiada num topo. Então, a gente não queria isso, queria ir para melhor. E aí teve também um fato histórico. Em 94, quando passou o Centro Paula Souza, teve um programa de fazer manutenções nas escolas. E aí a Folha de São Paulo descobriu
quem era as figurinhas carimbadas já do governo que ia fazer as reformas sem abrir os envelopes. Lembra dessa história aí? Eu não lembro não, hein? Pode pesquisar aí que você vai achar. Teve uma licitação, né, para reformar as escolas, inclusive o Trajano. Aí, antes de abrir o envelope, a Folha já publicou quem que ia fazer a reforma na escola tal, na escola... Entendeu? Aí o que o jornal disse correspondeu à realidade. A realidade. Suspenderam a reforma. E aí passou uns 2 anos, acho que em 96, aí você acho que já estava lá na escola quando teve aquela reforma que foi o Quercia que fez, que reformou a escola inteira, fez toda a infraestrutura que tinha que ser feito, porque você sabe, se é da escola, na sala 10 e 11, você dava aula à noite e parecia que você estava num motel, porque você olhava as estrelas lá, não tinha telhado. Entendeu? Olha a situação. Chovia, não podia dar aula porque chovia dentro da sala. E falta de manutenção. Aí eles vieram, arrumaram tudo, trocou o telhado, trocou o piso, trocou... Enfim, fizeram o que foi necessário na época. Salão, chovia dentro do salão, do auditório nosso. Olha, aconteceu isso, mas nós estamos nessa fase outra vez. Então, por quê? 96. Isso no 96. É descaso, é falta de investimento. Descaso, patrimônio, é escola, né? Não, e é uma questão de cultura dos alunos, ensinar, tudo você tem que ensinar. Escuta, nós iríamos longe, longe com essa conversa, mas veja bem, a gente sabe que você participa de uma série de comissões da escola, você é ativo nessa parte de inovação, de contato com a empresa, e eu acho que a gente está passando num tempo, assim, de bastante mudança e bastante preocupação, né? Evasão escolar sempre aconteceu em escola técnica e na escola pública de modo geral. Eu falo de pública que eu não dou aula em particular. Então, em escola pública, nós sempre tivemos evasão. Então, nós temos muita evasão. Tem cursos que estão muito antigos na escola. A gente se pergunta se não há necessidade de dar uma arejada, de criar outros cursos, sabe? Mais antenados, mais ligados ao mercado. Uma outra coisa que eu também acho importante é que quando o professor, por exemplo, antes tinha isso, o professor tem empresa, o professor trabalha em indústria, ele traz esses conhecimentos, essa experiência para dentro da sala de aula. Eu continuo achando que isso é importante. E uma outra coisa, destacando a importância do desenho, quando é que começou o AutoCAD na escola, porque sempre nós tivemos desenho. O desenho, ele está na base de corte em confecções, lá da escola profissional, você tinha desenho na marcenaria, você tinha desenho na mecânica, você tinha desenho em todos os lugares, né? E que, hoje em dia, você tem a diferença usando a máquina, mas você tem que ter uma base para o desenho. Então, vamos lá. O que você teria que dizer dessas coisas, de evasão, de novos cursos? O prédio, nós estamos vendo que a Adriana está tentando aí, né, várias coisas, mudança de CPD, porque a escola está precisando de um up, né? Tranquilamente, não é isso? Então vai. Sim. Então vamos lá. Você sabe da história da quadra, né? Não precisa ir longe. A escola tem quadra hoje porque não foi o Estado que fez. Foi o professor, o Júlio, que levantou verba para fazer a quadra. E para cobrir a quadra é uma burocracia, uma coisa de louco, não vai. Agora, telhado
eu fiquei sabendo que o telhado e tirando árvore, não sei o quê, é cerca de 35 mil reais. Quem tem? Não, tudo vai, valores aí, mas é assim, ó, o fato de evasão é histórico, acompanha a história, a economia. Quando você vê que a economia gera emprego, diminui a evasão. Quando está nessa situação... Aumentar. Então entendeu? Nesses 41 anos que eu estou lá, a gente analisa, eu vinculo a economia com a evasão. Situações que a empresa, na década de 70, era uma realidade. O que se formava, ele absorvia. Não teve crise significativa. Aí, o que aconteceu na década de 80? Crise. Atravessava a crise, eu tinha o vestibulinho, a demanda um pouco diminuía. Atravessava a crise, a perspectiva econômica melhorava, geração de emprego, demanda aumentava e os concluintes também aumentavam. Porque muitas multinacional, principalmente, ela quer o técnico. Não adianta você falar, eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano, módulo, que é o da noite. Ela quer ser formado técnico. Você tem um diploma? Tenho. Então, é o que vale. E o que aconteceu na pandemia? Trazendo para o dia de agora. Você vê que a maneira de ensino mudou. Quando era presencial, mesmo nas crises, a evasão não era tão grande, porque você estava lá todo dia. Se o aluno tinha dúvida, você dava uma tarefa para ele fazer, um exercício para ele fazer, ele te procurava. Falava, eu não entendi isso aqui. No remoto, ele faz também, mas só que fica uma situação fria, assim, né? Eu aqui em casa, ele lá em Cordeirópolis, o outro lá em Artur Nogueira, outro em Iracemápolis, outro aqui, entendeu? Em Limeira, fica uma situação assim, que é atípica. E outra também, evasão, que puxou muita evasão nessa situação atual, nós tínhamos à noite muitos alunos fazendo ensino médio e ensino técnico à noite, em 2019, tá? No início de 2020. Ele veio para a escola no vestibulinho normal, sabendo que ele estava no segundo ano do ensino médio ou no terceiro. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Ele abandonou o técnico, conseguiu um emprego para ajudar a família no ensino médio, transferiu do dia para a noite no ensino médio e foi trabalhar. E largou a escola, o técnico. E às vezes ele conseguiu um emprego por falar que está estudando no Trajano Camargo. Olha que... esse aí eu não tinha formulado esse pensamento, é interessante. Você entendeu? Eu entendi. Bacana, mas você não acha que também a escola poderia ter uns novos cursos? Então, aí que eu falo. O curso novo, você sabe, você acompanhou um pouco, está acompanhando da indústria 4.0. O curso não precisa, precisa de novos cursos? Precisa. O que precisa? Por exemplo, mecânica. Hoje precisa atualização. Agora que vai chegar a impressora 3D. Então, hoje a mecânica é impressora 3D. Mínimo que você tem que ter corte laser, que vai vir também o corte laser lá para Espaço Maker. Quem que vai saber mexer com essas máquinas? É o professor da Base Nacional Comum? Não é, somos nós. Ou a gente vai ter que dar curso para eles,
como que funciona, a matemática lá na impressora, a matemática porque tudo é matemática, física e mecânica. Você pode ver isso. O que a gente precisa, nos cursos atuais, acompanhar o que está acontecendo no mundo. E paramos. Vai vir equipamento? Vai. Hoje, se eu tenho condições de dar uma aula mais próximo da indústria, o mesmo software que a indústria tem hoje, eu tenho nas minhas aulas, porque é a Fundação Prada que doou aqueles computadores lá que eu uso. Então, os softwares que estão instalados lá só foram possíveis por causa da doação da Fundação Prada. Senão, não teria condições de rodar as versões 2021, 2022 nos outros computadores que tem lá. Bacana, novos tempos, novas tecnologias, novas demandas, e por isso que a gente diz assim, aprender sempre, professor aprender sempre, passar sempre para os alunos. E você acha que nós demos conta do recado? Falamos bastante, mas não matamos, não acabamos com o assunto. Não. Mas não vamos conseguir, Bacana, vai por mim. Nós estamos atravessando uma época diferente. Nós aprendemos. Eu aprendi muito nesses 2 anos. Nossa, o que eu aprendi foi muito válido. E era sonho. Como é que eu queria ter um Teams para dar a aula presencial? Lá no laboratório, eu tenho a TV 52 polegadas, que agora vai vir de 65 polegadas, de LED, eu vou solicitar uma, porque a minha já de 52 polegadas lá já está cansada. Então, o que eu faço? O aluno, eles fazem aula prática síncrona. Eu ensino eles fazerem lá na TV 52 polegadas, ele tem que ver na TV e fazer no computador. Qual que era o meu sonho? Sem saber da pandemia, sem nada. Era ter um programa que, a hora que eu estou falando lá na minha aula prática, ele não precisava desviar a atenção para olhar no monitor lá de 52 polegadas, na TV 52 polegadas. Ele estaria olhando o que eu estou fazendo no computador dele, que é o Teams. Você vê? Você está vendo? Está vendo? Nem tudo está perdido. E nem é a ferramenta que estava faltando para a gente fazer o melhor para o aluno. E o ano que vem nós vamos ver o que vai acontecer. Não, vai continuar. O que você queria mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista, que vai fazer 1 hora? Deixa eu só falar um pensamento aqui, concluir minha ideia. Funciona muito o remoto. É excelente o remoto. Por que não funcionou nessa pandemia? Quantos alunos têm computador em casa? Como é que o aluno vai fazer uma aula prática no celular, que o celular não aceita o programa? Olha o pecado aí. Se todos os alunos tivessem computador em casa, o ensino remoto, nós poderíamos fazer, a proposta do centro, né? 20% remoto e o restante presencial. Tem curso já MTech nessa modalidade aí de 20% remoto. Poderia ser até mais. Por quê? Daí, 2 dias por semana, ele ia presencial e você tiraria todas as dúvidas dele presencial. Mas a realidade nossa é outra. Só vai funcionar isso quando eles tiverem acesso. Você vê aluno, à noite, né, que a nossa realidade maior é à noite, aluno vai na escola assistir a aula presencial. Quando estava híbrido, que você convidava, ele ia na escola porque ele ficava motivado, e até hoje está motivado, porque ele não tem computador. Olha que ele senta lá no computador de última geração, né, que teoricamente está ainda aceitando
o que a gente está propondo. Mas existe coisa melhor. Ele senta lá na frente do computador e consegue fazer, e aí vai lá na merenda, que tem suco, que tem a bolachinha, merenda seca. Ele vem e pode pegar mais de um, né, porque não está tendo controle. A felicidade dele poder comer, beber e usar o computador da escola. Olha que se resume a educação. Não é muito pouco? Jogar tudo nas nossas costas para a gente despertar neles, vislumbrar, né? Fazer ele sonhar que ele pode ir muito mais longe do que isso, do que vir na escola para comer, beber e aprender. A gente tem que mostrar o caminho e ele se esforçar ao máximo para chegar. Bacana. Você fala da área técnica, mas eu sendo da aula de história, eu tenho ganho com o computador de colocar material, de colocar vídeo, de colocar mapa, etc e tal. Mas, para mim, é essencial eu estar com o aluno ali, que eu vou norteando daqui, explicação de lá, fala uma coisa, entendeu? Então, eu só tenho ganho no remoto em termos de material, mais nada. Agora fica aquela questão, eu uso, tem hora que dá síncrona, mas não dá certo. Então, o ano que vem vai ser outra coisa. Bacana. O que você achou da entrevista? Aqui, ó. Você falou, só respondendo um questionamento que você fez anterior. Quanto às instalações, né? A escola, você vê, desde quando eu fui aluno, né, porque sempre estudei no Trajano, o Cotil nasceu lá dentro do Trajano, o que mudou muito, que a gente percebe, principalmente na formação profissional, que os professores da formação profissional, antes, eles tinham os laboratórios fixos deles. Então, onde que é a sala do seu Guido? Do jeito que você falou, seu Guido Tonhasca. É a sala, era lá fora, lá perto da metrologia. Do lado da metrologia, tinha a sala do seu Lourenço. O laboratório era fixo. Então, se você vê a decoração de desenhos em cartolina que tínhamos para ilustrar as nossas aulas, era fantástico. E por que era possível isso? Porque ficava tudo exposto, tudo num lugar só. Então, cada professor tinha a sua sala e seus armários para guardar todo o seu material. Então, às vezes, você está dando uma aula prática, você quer mostrar enriquecer, né, o seu conteúdo ali para o aluno, você tem que parar a aula e buscar lá no seu armário, buscar lá no outro laboratório. Por quê? Não existe mais esse espaço físico que era de cada professor. Aí, do lado do CPD4, lá, que você conhece, só para você ter ideia, onde a nutrição, era a sala da Dona Neuza, quando a Dona Neuza dava aula. O laboratório da Dona Neuza. Você podia procurar ela estava lá, dando uma aula lá, que era economia doméstica, e ensinava tudo, as habilidades e as competências lá para conhecimento para o pessoal da época. Ou seja, mudança no ensino é redistribuição do espaço físico. E a gente tem perdas. Eu falo que a vida inteira eu adoraria ter tido uma sala ambiente, nem que fosse pequenininha. Aí, tá vendo? Eu sei disso. Bacana. Você tem mais alguma coisa ou nós podemos encerrar? Se uma outra hora tiver, nós podemos fazer uma outra entrevista. Não, eu agradeço essa oportunidade de a gente conversar, trocar um pouco dessa experiência, expor, né? É uma vivência assim, muito rica, sabe? Por que Trajano? Quando você sabe que vestibulinho sempre existiu, né?
Você sabia ou não? Sei. Tá. Quando eu entrei no Trajano, eu tive que fazer Castelo Branco, Bandeirantes, que era vizinho nosso lá, perto da Santa Terezinha, e Trajano. A vontade de entrar no Trajano era tanta que eu não passei no Castelo e não passei na Bandeirante. E entrei no Trajano, que era o que eu sempre almejei. E depois, uma outra história, eu conto como é que a gente chegou lá no... Por que eu escolhi o Trajano? Senão a gente vai ficar aqui até... Aí a gente mistura um pouco os assuntos. Não, mas é uma outra história bem legal. Entrevista assim é conhecimento. A história não repete, não, mas a história dá exemplos. Ela dá caminho, sabe? Ela dá análises para a gente. Eu também tenho muita identificação com o Trajano, porque meus irmãos estudaram, né? Estudaram lá, e há tanto tempo que eu estou lá, e sempre moramos aqui perto da chacrinha, né? Sim. Então, toda essa coisa, identidade, assim, de uma longa data. Bacana! Amanhã a gente se vê, muitíssimo obrigada, nós vamos encerrar, vou botar para gravar, e a hora que eu estiver assim, respirando, aí eu faço a transcrição. Obrigadão, então, hein? Tá, tchau, até. Tchau. Obrigado. Não, sim, senhor, claro que sim. Então, tchau, estou saindo. Tchau.